Sabe aquele dinheiro que parece que evapora do orçamento das empresas? Muitas vezes ele não some por causa de um grande erro, mas por um ralo quase invisível. Um ralo que tem a ver com o controle de notebooks, servidores e principalmente licenças de software. Pois é, ativos de TI, quando não são bem gerenciados, acabam custando muito caro. Então hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como fechar essa torneira e transformar o que era um problema em uma baita vantagem competitiva. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai identificar o problema, esse tal de desperdício oculto. Depois, vamos definir as soluções que atendem pelas siglas HM e SAM. Na sequência, vamos ver os benefícios que elas trazem com dados reais de mercado. Aí, vamos mostrar o caminho estruturado para implementar isso e, para fechar com chave de ouro, vamos ver como tudo funciona na prática com empresas que já estão colhendo os resultados. Então, vamos começar pela raiz da questão. O grande problema não é o que as empresas conseguem ver, mas sim o que está escondido. É aquele custo invisível de um ativo de TI que não está sendo bem aproveitado. Ele não aparece bonitinho numa linha do balanço, sabe? Mas pode ter certeza, ele corrói a margem de lucro dia após dia, muitas vezes sem ninguém nem perceber. Essa pergunta parece até básica, né? Mas a verdade é que para muitas empresas a resposta é um acho que sim, na melhor das hipóteses. Não saber exatamente onde está cada notebook, qual servidor está lá, parado, ocioso, ou quantas licenças de software caríssimas estão juntando poeira digital, é aí que começa o desperdício, que nascem as brechas de segurança e uma ineficiência enorme. E o contraste aqui é brutal. São dois mundos completamente diferentes. De um lado, o caos, aquela falsa sensação de controle com planilhas que já ficam velhas no minuto em que são salvas, compras feitas no susto porque ninguém sabe o que tem em estoque, e aquela tensão constante de uma auditoria surpresa. Do outro lado, a gente tem a ordem, a clareza de saber exatamente o que se tem, a inteligência de otimizar os custos e a tranquilidade de estar sempre em dia com as regras. Ok, então como é que se faz essa travessia do caos para a ordem? A resposta está em duas siglas, HM e SAM. Elas são basicamente as ferramentas que a gente precisa para colocar a casa em ordem de verdade e garantir que tudo funcione como um relógio. Vamos entender o que cada uma significa. Primeiro, o RAM, que é a gestão de ativos de hardware. Pensa em cada equipamento físico, notebook, servidor, impressora. O RAM cuida da história completa de cada um deles, desde o momento da compra, passando pelo uso, pela manutenção e, muito importante, até o descarte seguro no final da vida útil. É o controle total do inventário físico, o que evita que equipamentos simplesmente sumam ou fiquem obsoletos sem nenhum planejamento. E aí a gente tem o SAM, a gestão de ativos de software. Aqui, o jogo é no mundo intangível. O foco é duplo. Primeiro, garantir que a empresa não pague nenhum centavo a mais por licenças que ninguém está usando. E segundo, ter certeza de que cada software em uso está totalmente de acordo com os contratos. Isso não só otimiza um dos maiores custos de TI, como também elimina aquele risco gigante de multas milionárias em auditorias. Falar em organização é ótimo, mas o que realmente importa no mundo dos negócios são os resultados, né? O impacto financeiro e operacional. Então, vamos aos fatos. O que os grandes analistas de mercado, como Gartner, dizem sobre o impacto real de implementar RAM e SAM para valer? Bom, os números são de cair o queixo. E a gente já começa com um dado de impacto. O Gartner diz que uma gestão de hardware bem feita pode cortar até 25% dos custos operacionais. Como? É simples. A empresa para de comprar equipamento que não precisa, otimiza os contratos de manutenção porque sabe o uso real de cada máquina e planeja a renovação do parque de forma inteligente, em vez de ficar só apagando incêndio. E com software, o resultado pode ser ainda mais rápido. Uma economia de até 30% logo no primeiro ano. De onde vem isso? Vem de realocar licenças que não estão sendo usadas, de desativar softwares que fazem a mesma coisa e, principalmente, do poder de negociação que se ganha quando se senta com um fornecedor com dados precisos na mão. E o legal é que um benefício puxa o outro. Como aponta Forrester, quando você evita comprar coisas repetidas, você também diminui o risco de ter dispositivos velhos e desatualizados na rede, que são a porta de entrada preferida para ciberataques. E a ServiceNow reforça. No fim, o resultado é uma melhora gigantesca na governança e na segurança como um todo. É um verdadeiro ciclo virtuoso. Certo, os benefícios são claros. Mas a pergunta de $1 milhão é: como a gente chega lá? Isso não é algo que se resolve com uma planilha nova ou comprando uma ferramenta qualquer. É preciso um método, um caminho estruturado.
E é aí que entram os especialistas, como a 4MAT, que guiam as empresas nessa jornada que pode ser bem complexa. A palavra-chave aqui é processo. O grande erro de muitas empresas é achar que comprar um software de gestão, por si só, vai resolver o problema. Não vai. O sucesso depende de uma metodologia que consiga integrar a ferramenta à realidade da empresa, aos seus processos e às suas pessoas. É isso que garante que aquelas promessas de economia virem realidade. E o caminho é bem claro. Tudo começa com um diagnóstico, para escolher a ferramenta certa. Depois, vem a integração, feita sob medida para o ambiente de TI. O passo seguinte é definir as regras do jogo, os processos e as políticas de conformidade. Aí entra a automação para tudo funcionar com o mínimo de esforço humano. E por fim, talvez o mais importante, capacitar a equipe, para que ela domine a solução e consiga extrair valor dela o tempo todo. Agora, vamos deixar a teoria um pouco de lado e ver como essa estrutura toda funciona no mundo real. Porque, convenhamos, nada fala mais alto do que resultados concretos, né? O famoso antes e depois. Vamos analisar 2 casos que mostram perfeitamente o poder dessa transformação. O nosso primeiro exemplo é uma gigante da tecnologia. O desafio era um clássico, um parque de hardware imenso, espalhado por vários lugares e com pouquíssima visibilidade sobre o que existia e como estava sendo usado. Era o cenário perfeito para um desperdício em larga escala. O problema central era a dependência total de processos manuais, que são lentos e cheios de erros. A solução, implementada pela 4MAT, foi usar a plataforma ServiceNow para automatizar de ponta a ponta todo o ciclo de vida do hardware, desde o pedido de compra até o descarte seguro lá no final. E o resultado? Um corte direto de 20% nos custos com a compra de equipamentos. Por quê? Porque eles simplesmente não eram necessários. Com a visibilidade total, a empresa passou a remanejar os ativos que estavam parados e a planejar as novas compras com base em dados, eliminando o desperdício na fonte. Agora, o nosso segundo caso, a Porto, uma das maiores seguradoras do Brasil. Aqui o desafio era um pouco diferente, focado em software. A equipe gastava um tempo absurdo em processos manuais só para garantir que as licenças estavam em conformidade. Isso gerava lentidão, risco e muito estresse para todo mundo. O objetivo era claro: trocar o esforço manual e reativo por automação e governança contínua. A 4MAT desenhou e implementou uma estratégia de SAM otimizada, também na plataforma ServiceNow, para transformar um processo que era artesanal e arriscado em uma operação ágil e segura. E esse gráfico aqui, ele é um soco no estômago, né? A imagem fala por si. A dependência de processos manuais, que era de 97%, despencou para quase zero. A automação assumiu todo aquele trabalho pesado, liberando a equipe para focar no que realmente importa: a análise estratégica e a otimização dos recursos. Agora, tenta imaginar o impacto disso na prática. Uma tarefa crítica super estressante, que antes levava semanas de trabalho e gerava uma ansiedade enorme antes de uma auditoria, passou a ser feita em um único dia, com um clique de um botão. Isso é a pura transformação da reatividade em proatividade. No fim das contas, a mensagem principal é esta: a gestão de ativos não precisa ser vista como um centro de custo ou uma obrigação chata. Quando é feita de forma estratégica, com o método correto, ela se torna uma das mais poderosas alavancas de negócio, impulsionando a eficiência, blindando a governança e gerando uma economia real que se repete mês a mês. E, para fechar, fica a reflexão. Olhando para a realidade de cada organização, a gestão de ativos de TI é, hoje, um dreno silencioso de recursos ou é uma vantagem estratégica que ainda não foi explorada? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro da eficiência operacional. Vale a pena pensar nisso.